Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos a um novo vídeo, um novo conteúdo. Você que está entrando aqui agora e ainda não me segue, aproveita e já clica aqui nesse link e começa a me seguir. Também acione esse sininho aqui, ó, porque toda vez que entrar conteúdo novo meu aqui, você vai ser avisado, então você não perde nenhuma novidade. Então você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. Então, vem comigo que hoje o assunto é muito interessante. Eu sou especialista em periodontia, né? Quem me segue aqui há mais tempo sabe disso, foi a minha primeira especialização. E assim, um dos meus diferenciais e das coisas que eu recebo muito elogio aqui no consultório é que a minha prevenção ela é diferenciada. Então eu vou contar para vocês qual é o meu segredo, tá? Então eu vou contar para vocês qual é o meu segredo para receber tantos elogios na parte de prevenção em periodontia. Então, gente, o que acontece? A maioria dos muitos colegas utilizam o jato de bicarbonato para remover manchas e fazer a profilaxia para o paciente. E eu vou contar para vocês, eu não vou dizer que não uso jato de bicarbonato, porque eu uso em situações muito pontuais, né? Paciente que utiliza aparelho ortodôntico, pacientes jovens, adolescentes que não têm recessões, que os dentes estão íntegros, gengiva saudável. Então, nesses casos eu utilizo. Ou então, pacientes que utilizam prótese protocolo. Quando eu não removo, quando ele vem para alguma consulta, eu não removo essa prótese protocolo, eu faço jato de bicarbonato na boca, mas é muito raro, mesmo pacientes com aparelho ortodôntico, eu faço a profilaxia com escova de Robson e a pasta profilática, tá? E aqueles pacientes que tomam muito café, que às vezes vem com muitas manchas, às vezes eu utilizo um pouco de pedra pomes junto com água, né? Ou junto com a pasta profilática. E por que isso é um diferencial? Né? Por que os pacientes enxergam isso como um diferencial? Vou contar uma história para vocês. Eu sempre fiz dessa forma, porque quando você joga o jato de bicarbonato, mesmo sendo glicina, é um pozinho que vai com pressão. Aí, hoje, todo mundo tem, assim, é raro você pegar pacientes com dentes íntegros, né, com esmalte, que não tem uma recessão, que não tem restauração, que não tem um bloquinho, e aí você joga um jato de bicarbonato ali. E o que vai acontecer? Não sei se vocês já observaram, muitas vezes quando tem faceta de resina e você joga esse jato, fica opaco, né, porque você asperiza um pouco. Quando a gente tá bom, vamos lá, vocês que são dentistas, vocês vão captar isso agora. Quando a gente quer fazer um reparo de resina, o que a gente joga? Um jato de óxido de alumínio. Por quê? Porque você faz a limpeza e asperiza ao mesmo tempo. Né? No preparo cavitário, a mesma coisa. Então vocês acham que no dente, nas interproximais, por exemplo, de um bloqueio de uma restauração, que tem cimento ali na interface ou que tem pelo menos a restauração, será que ali vai ficar lisinho? E o que mais faz ter biofilme na boca? Superfície áspera. Por que a gente raspa e dá um polimento? Para que fique liso, para que não grude biofilme. Então, eu faço questão, quando meu paciente termina de fazer a prevenção, eu peço para ele passar a língua nos dentes, para que ele possa sentir a diferença. E ele sempre fala, nossa, fica lisinho, não vou nem comer mais. E os dentes ficam brilhando. Né? Tanto as restaurações quanto o esmalte, se for esmalte também. Mas calma, tem mais coisa, né? Porque, disse, mas quando a gente faz só a profilaxia, eu não consigo remover manchas. Remove sim, e eu vou com cureta ou eu vou com ultrassom para raspar, depois eu vou com a pastinha, com a borrachinha, aquelas borrachinhas de resina, eu passo pasta de polimento, dou polimento nos dentes. Se o paciente tiver restauração de classe 5, elas são polidas. Se o paciente tiver faceta, elas são polidas com material de polimento de facetas de resina, de restaurações de resina. Se o paciente, eu uso aquela cinta profilática, porque nessa região inferior
fica muitas manchinhas ali que, mesmo que você pegue uma curetinha muito fininha, às vezes você não consegue remover. Então aquela cinta profilática você consegue remover todas as manchinhas, tá? E olha, gente, que eu vou contar pra vocês. Eu já fiz prevenção em esposa de dentista, que ela preferiu fazer comigo do que fazer com o esposo, porque percebeu a diferença. Então isso realmente agrega muito valor e realmente, assim, eu penso que você leva o maior benefício para o paciente, porque você não tá causando aquela aspereza nas restaurações. Tudo bem que nas faces livres, vestibular e lingual, você consegue polir com material de resina e tal, mas poxa, se o paciente tem muitas restaurações interproximais, eu não sei se você vai fazer o polimento com uma tirinha de lixa e pasta profilática de resina em todas as interproximais dele para que fique lisinha. Então, eu uso, a minha opção é fazer utilizando a pasta profilática com a escova de Hobson. E outra, tem umas escovas fininhas que quando o paciente tem espaço interproximal eu coloco entre os dentes, então fica bem limpinho. E o que eu posso mais contar para vocês? Gente, eu vou contar uma história para vocês. Eu trabalhei numa clínica quando eu terminei minha especialização, um tempo, e tinha eu e outra periodontista. E a paciente fez prevenção comigo e depois, por outro motivo, eu acho questão de horário, ela foi fazer com outra periodontista. E ela ficou muito brava. Essa periodontista veio falar comigo o que eu fazia de diferente, porque a paciente não gostou de ter feito a prevenção com ela, e brigou porque a restauração dela de resina, as facetas que ela tinha, ficaram opacas e ficaram ásperas. Aí eu contei pra ela que eu não utilizava jato de bicarbonato, que a minha opção eu sempre fazia com pasta profilática e escova de Hobson. E eu vejo assim, hoje se fala tanto em envelhecimento precoce dos dentes, eu vejo tanta orientação por parte dos colegas para o paciente não remover mais a estrutura do dente. E eu fico pensando, e é tão estimulado a profilaxia com jato de bicarbonato, e inclusive eu já até vi indicação daquele jato que vende na internet, que ele é mais barato, mas eu já tive esse jato, uma vez que o meu, que eu tinha e eu uso para fazer limpeza de prótese protocolo, eu removo, né, e sim, fora da boca eu utilizo. E eu lembro muito bem que um dia eu tava com um jato desse, que eu tinha comprado na internet, porque o meu tinha estragado, e eu fui utilizar para remover a prótese protocolo e o técnico do laboratório estava comigo. Aí ele olhou e falou assim, poxa, doutora, esse aparelho seu de profilaxia é violento, né? É ótimo, porque removeu tudo muito rapidinho. Aí você fica pensando isso nos dentes, na boca do paciente, o paciente que tem recessão, às vezes já tem ali a dentina exposta, às vezes tem já o desgaste na cervical, e aí você joga um jato de bicarbonato e isso pode contribuir para sensibilidades, pode contribuir para remover a estrutura ali, né? Mas enfim, a minha opção, o meu segredo é esse, e eu quis compartilhar isso com vocês. Então a gente deve sim ter cuidado para utilizar esses aparelhos, principalmente o paciente que já tem recessão, que já tem perda de estrutura, pacientes que têm restaurações. Então, quando usar, sempre fazer um polimento dessas restaurações, fazer o polimento do dente também. Porque, gente, o que vocês acham? Qual o conceito para vocês de raspagem? O que é raspagem? Raspagem não é remoção de todos os fatores etiológicos, né, que contribui para a retenção do biofilme? Então, uma restauração em excesso, ela também, quando você remove esse excesso, que você dá o polimento, isso também é raspagem. Isso também é raspagem porque você está removendo um fator que contribui para a retenção do biofilme, tá? Então, a raspagem não é só você pegar e remoção de cálculo e tártaro, não. É de qualquer fator retentivo, qualquer fator que contribua para a retenção desse biofilme. Então, gente,
Querem fazer uma prevenção diferenciada? Remova os excessos das restaurações classe 5. Você que é só periodontista, tenha material de dentística para polir, para remover esses excessos, pastas profiláticas para polir essas restaurações. Se você utiliza, né? Se utilizar o jade de bicarbonato, que utiliza glicina, que é um pó mais fino, né? E cuidado com a distância que usa, porque e a pressão, né? Quanto mais pressão, quanto mais próximo, quanto mais a 90 graus, tudo isso vai influenciar, né? Nessa remoção dessa estrutura do dente, principalmente se for uma raiz exposta. Então, ter esse cuidado. Mas, se utilizar, façam isso, tá? Dê polimento nessas restaurações, utilize pasta profilática, pasta de polimento de resina, né? Eu gosto muito da Enamelize, tem aquela da Ultradente meio e 1, elas são maravilhosas. Também tem outras também no mercado que são muito boas. Tem pontas que tem a da Cosmidente, que são boas para polir as restaurações. Tem a Enhance também, que hoje quase não se fala, mas é uma ponta, são pontas que são maravilhosas, tá? E também essas escovinhas de Robson pequenininhas, para quem tem espaço interproximal, é ótimo, você consegue fazer a profilaxia entre os dentes, isso é muito bacana. Tem umas borrachinhas que você utiliza para remover aquelas manchinhas. Então, assim, o ideal é deixar o dente liso, deixar as restaurações lisas e polidas, para que não fique retenção de biofilme. A gente tem que ajudar o paciente a fazer a manutenção na casa dele. Porque não adianta nada a gente vir fazer raspagem, fica maravilhoso, mas aí tem uma restauração que está em excesso, tem uma restauração que está quebrada na cervical. Se você não faz a restauração, anote essas restaurações. Se você também não quiser remover esse excesso, anote, anote tudo e encaminhe esse paciente para quem faça, para um dentista restaurador. Mas peça para fazer e explique para o paciente o porquê. Agora, gente, tirar um excesso, polir, eu acho que todo periodontista tem que fazer porque está dentro de raspagem, como eu falei, está dentro do conceito de raspagem. Raspagem é a remoção de todos os fatores etiológicos, né, que contribuem para a doença periodontal. Então, captaram isso? Captaram essa mensagem? Pois é. Então, é isso que eu faço, é esse o meu diferencial. Eu opto por fazer a pasta, utilizar a escova de Robson. Aí você dá polimento na restauração, você dá polimento no dente e você já deixa a superfície lisa e polida, né? Então, e só usar o jato de bicarbonato, gente, deixa os dentes assim, se tiver restauração, deixa áspero. O paciente, se vocês pedirem para ele passar a língua, ele vai reclamar, tá? Agora, se você faz uma profilaxia, experimente, faça essa experiência, depois me contem. Utilize o jato de bicarbonato, peça para o seu paciente passar a língua. Depois, faça uma profilaxia com escova de Robson, peça para ele passar a língua, né? E pergunte para ele se ele sentiu diferença. Ele vai sentir diferença. Ele vai falar que ficou mais liso com a pasta, com a escova de Robson e a pasta, tá? E principalmente se você ainda vier com esse plus de fazer um polimento dos dentes com as pastas de polimento. E mostrem, agreguem valor para esse tratamento que vocês estão oferecendo para o paciente de vocês. Eu sempre peço para ele olhar no espelho e ver como os dentes deles estão brilhando. E peço para eles passarem a língua. Às vezes eu raspo de um lado, peço para ele passar a língua, faço o polimento de um lado e peço para ele passar do outro, para ele sentir a diferença, né, do tratamento, do que ele tinha para o que ele do que ele obteve após o tratamento, após a prevenção, tá? Então eles percebem na hora, eles notam. Às vezes eu faço no arco inferior, peço para eles passarem a língua antes, faço o arco inferior, peço para eles passarem a língua depois, aí depois eu faço o arco superior. Então, essa é a parte de terapêutica básica, de prevenção, aquele paciente que vem de 6 em 6 meses, ou às vezes de 4 em 4, de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Então, tem paciente que ele precisa de um retorno, ele precisa de um acompanhamento com menor intervalo de tempo, e existem outros pacientes que vão precisar, que podem, né,
deixar um intervalo maior. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, mande aqui, escrevam aqui os comentários de vocês, tá bom? Mas experimentem fazer isso. Isso funcionou comigo a vida toda e tem funcionado. E é muito engraçado, os pacientes falam, nossa, a prevenção da doutora Dice é diferenciada. E eu venho aqui porque eu não tenho essa prevenção em outro lugar, tá? Então é isso que eu faço e eu tô compartilhando isso com vocês para que vocês experimentem também fazer dessa forma e possam também agregar valor à terapia preventiva de vocês, tá bom, gente? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e mais uma vez não se esqueçam, quem ainda está assistindo aí o meu canal do YouTube e não me segue, gente, por favor, se inscrevam aqui e comentem, compartilhem, tá? Dizem que dica boa é dica compartilhada, informação boa é informação compartilhada, então não vamos reter aquilo que a gente gostou. Vamos compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro, tá? Beijo, fiquem com Deus.